Tem um erro financeiro que destrói sonhos sem fazer barulho. Não é dívida no cartão, não é falta de planejamento, não é nem gastar demais. É algo mais sutil, mais perigoso e, ironicamente, acontece justamente com quem está tentando fazer tudo certo. Eu explico. A pessoa organiza as finanças, corta gastos desnecessários, começa a investir, faz planilha, assiste vídeos sobre educação financeira, faz tudo o que deveria fazer. E mesmo assim, depois de meses, às vezes anos, olha para o lado e vê que continua no mesmo lugar. E é nesse momento exato que algo dentro dela quebra. Não com um estouro, mas com um sussurro. Talvez isso não seja para mim. Se isso já passou pela sua cabeça, não sai desse vídeo. Porque o que vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio progresso. E antes de continuar, se inscreve no canal. Aqui você não vai encontrar promessa de enriquecimento rápido. Aqui a gente fala da verdade que funciona quando você está disposto a entender como o jogo realmente é jogado. Existe uma ilusão coletiva sobre dinheiro que precisamos destruir agora. A ilusão de que progresso financeiro é visível desde o começo. Que basta dar os primeiros passos certos para sentir a diferença. Que se você está fazendo tudo direito, os resultados vão aparecer rápido. Mas a realidade ela é oposta. Brutalmente oposta. Construir riqueza de verdade é um processo que te testa exatamente na hora em que parece que nada está funcionando. E a maioria das pessoas falha nesse teste sem nem perceber. Pensa comigo. Quando você planta uma árvore frutífera, o que acontece nos primeiros meses? Nada visível. Você rega, cuida da terra, protege do sol forte, tira as pragas e, externamente, continua sendo só um galho fino. Enquanto isso, o vizinho compra uma árvore adulta, transplanta no quintal e em 2 semanas já tem sombra. Qual das duas vai dar frutos melhores daqui a 10 anos? Você sabe a resposta, mas qual das duas parece mais inteligente nos primeiros 6 meses? A do vizinho. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque construção de patrimônio funciona assim. Quem não entende o tempo das coisas desiste na fase errada. Agora vamos direto ao ponto técnico. Porque você merece entender os números reais. Digamos que você consegue investir R$1.000 por mês. Parabéns. Isso já te coloca à frente de 80% da população. Se esses investimentos renderem em média 1% ao mês, você sabe quanto vai ganhar de juros no primeiro ano? Vou te dar a resposta. Aproximadamente R$780. No ano inteiro, isso dá R$65 por mês, menos que uma pizza de final de semana. E aí vem a pergunta honesta que todo mundo faz, mas poucos têm coragem de verbalizar. Se eu estou guardando R$1.000 por mês e só ganho 65 de juros, por que eu não uso esse dinheiro para viver melhor agora? Essa pergunta é legítima. E a resposta dela separa quem constrói patrimônio de quem fica preso para sempre na corrida do rato. Me conta aí nos comentários, você já investiu alguma vez e ficou frustrado com o retorno inicial? Porque a verdade que ninguém gosta de ouvir é essa. No começo, os juros não importam quase nada. O que importa é aporte. Deixa eu desenhar isso para você. Se você tem R$10.000 investidos e aporta 1.000 por mês, esse aporte representa 10% do seu patrimônio. Enquanto isso, 1% de rentabilidade te dá apenas R$100. Ou seja, o dinheiro que você coloca vale 10 vezes mais do que os juros que você recebe. Você não está crescendo por causa dos rendimentos. Você está crescendo por causa da disciplina de colocar dinheiro todo mês. E isso, cerebral e emocionalmente, é frustrante, porque esforço é alto e recompensa é baixa. E o cérebro humano detesta essa equação. Mas agora vem a virada. Conforme o tempo passa e seu patrimônio cresce, essa relação inverte. Quando você tem 100 mil investidos, 1% de rentabilidade te dá R$1.000 no mês. De repente, os juros passam a valer tanto quanto o seu aporte, e quando você chega em 500 mil, 1% são R$5.000. Agora os juros valem 5 vezes mais que seu aporte. Percebe o que aconteceu? A mesma rentabilidade, a mesma disciplina, mas o resultado é completamente diferente. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não aguenta esperar. Essa inversão demora. Demora anos, não meses.
né? Anos, e enquanto ela não acontece, parece que você está correndo no lugar. Agora pensa numa situação real, que talvez você conheça. Um rapaz trabalha numa empresa há 12 anos, sempre foi discreto, nunca ostentou, dirige um carro simples, mora num apartamento modesto, não viaja para lugares caros. As pessoas ao redor até fazem piada. Fulano é pão duro, fulano não aproveita a vida. Mas esse rapaz ele tem uma rotina silenciosa. Todo mês, sem falhar, ele pega parte do salário e investe. Não inventa moda, não fica pulando de estratégia em estratégia, apenas persiste. 10 anos depois, ele acumulou um patrimônio de 700 mil reais. E agora, os juros mensais dele pagam as contas da casa. Do outro lado, tem o colega de trabalho que ganhava o mesmo salário. Esse comprou um carro financiado, trocou de celular todo ano, fazia viagens parceladas, usava roupas de marca, parecia estar muito melhor de vida, parecia mais inteligente, mais esperto. Mas 10 anos depois, ele continua dependendo integralmente do salário. E se perder o emprego amanhã, em 3 meses está quebrado. Qual dos dois você acha que dorme melhor à noite? Qual dos dois tem liberdade de verdade? E agora a pergunta incômoda. Qual dos dois você tem sido? Porque aqui está uma verdade dura. Riqueza real é o oposto de status. Status é o que você mostra. Riqueza é o que você esconde. Status te faz ele parecer bem-sucedido. Riqueza te faz ser livre. E durante muito tempo, essas duas coisas caminham em direções opostas. Vou te falar de uma fase específica que destrói 90% das pessoas que tentam enriquecer. Especialistas chamam isso de zona cinza patrimonial. É aquele momento em que você já saiu do buraco, já quitou as dívidas, já tem uma reserva de emergência, já investe há mais de um ano, mas ainda não sente nenhum impacto real na sua vida. Você não está mais mal, mas também não está bem, tá no meio do caminho. E é exatamente aí, nesse limbo financeiro, que as pessoas desistem. Porque nessa fase você já fez sacrifícios suficientes para sentir o peso. Cortou gastos, recusou convites, viveu abaixo do que poderia, mas ainda não recebeu recompensa suficiente para sentir o alívio. É como estar no quilômetro 15 de uma maratona de 42. Você já cansou demais para voltar, mas ainda está longe demais para ver a linha de chegada. E nessa hora, a mente começa a negociar. Será que vale a pena? Será que não seria melhor aproveitar mais agora? Afinal, a vida é curta. E essas perguntas são armadilhas, porque elas parecem racionais, mas vêm do cansaço emocional. Não dá lógica. A pessoa não está questionando a estratégia. Ela está exausta de esperar, e cansaço é o pior conselheiro financeiro que existe. Aqui entra um conceito que muda tudo quando você entende. Enriquecimento não é linear, é exponencial. Mas existe um problema gigante com o crescimento exponencial. Ele parece linear por muito tempo. A curva demora para subir e enquanto ela não sobe, parece que você está fazendo algo errado. Deixa eu te dar os números aproximados. Nos primeiros 5 anos de investimento consistente, 80% do crescimento vem do seu bolso, não dos juros. Você está basicamente se pagando. Entre o ano 5 e o ano 10, a relação começa a equilibrar. Metade vem de você, metade vem dos juros. E depois do ano 10, a mágica acontece. Agora 70%, 80% do crescimento vem dos juros compostos, não mais do seu aporte. Mas quem desiste no ano 3 nunca vê essa virada. Desiste exatamente quando estava mais perto de sentir a diferença. É como plantar um pomar e arrancar as árvores 2 meses antes da primeira safra. Agora para um segundo. E se avalia, se você sente que está fazendo tudo certo, mas nada muda. Se compara a sua vida com a de pessoas que parecem estar indo mais rápido. Se já pensou seriamente em parar de investir porque não vê sentido? Se vive de forma mais simples do que poderia, mesmo ganhando razoável. Se já questionou se um dia isso realmente vai valer a pena? Isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está exatamente na fase mais difícil. A fase que filtra, a fase que a maioria não atravessa.
E é justamente por isso que ela vale tanto. Se fosse fácil, todo mundo chegaria lá, e se todo mundo chegasse, o resultado não teria valor nenhum. Pensa assim, daqui a 15 anos, 2 versões suas vão existir. Uma que teve paciência suficiente para deixar o tempo trabalhar a favor dela, que entendeu que invisibilidade no começo é o preço da liberdade no final, que aguentou viver abaixo do padrão quando podia viver acima, porque sabia que isso era temporário. E a outra versão que desistiu, que achou que não estava funcionando porque não viu resultado rápido, que trocou segurança futura por conforto imediato, que ainda vai estar dependendo de salário aos 50 anos enquanto torce para não ser demitida. A diferença entre essas 2 versões não vai ser inteligência, não vai ser sorte, não vai ser oportunidade. Vai ser apenas uma coisa, tempo suficiente fazendo a coisa certa sem desistir. E eu sei que parece injusto, parece lento demais. Parece que o esforço deveria ter recompensa mais rápida. Mas o sistema não funciona pelo que parece justo. Funciona pelo que funciona. E o que funciona é isso. Persistência invisível em processo correto, por tempo suficiente. Sem atalho, sem hacks, sem segredo mágico. Apenas consistência quando ninguém está aplaudindo. Apenas fé nos números quando a emoção quer te fazer desistir. Apenas a humildade de parecer comum enquanto constrói algo extraordinário por baixo. Então, se você está nessa fase agora, nessa zona cinza, onde parece que nada acontece, eu te peço uma coisa: não desiste. Não agora, não quando você já caminhou tanto. O seu eu de daqui 10 anos não vai lembrar dos sacrifícios de hoje, mas vai viver todo dia com as consequências da decisão que você tomar agora. Patrimônio não recompensa quem começa bem. Recompensa quem termina, e terminar exige atravessar justamente essa fase que 80, 90% desiste. Você escolhe de que lado quer estar. Se chegou até aqui e entendeu essa mensagem, comenta persistência para eu saber que você está comprometido com o processo, não só com o resultado. Grande abraço e até o próximo vídeo.